Oi, bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um consultório de família e eu fico muito feliz por ter a sua companhia aqui mais uma vez. Que você seja ricamente abençoado e abençoada onde você estiver, com quem você estiver, mas se você deixar que o seu coração seja visitado, se você se permitir perceber que Deus está com você, apesar das limitações que nós temos, apesar das dificuldades que enfrentamos, quando muitas vezes ficamos com a mente embotada, com os sentimentos confusos e nem ao menos temos condição de perceber que Deus está conosco. Acontece de, em muitos momentos, nós dizermos: por que Deus me abandonou? Por que Ele não me ouve? E chorar e ir de um lado para o outro, dizendo: por que me abandonou? Sabe que Jesus também experimentou um afastamento do Pai, obviamente por uma situação muito específica, quando ele estava para assumir os nossos pecados, os meus e os seus pecados. E ele padeceu sozinho, sofreu sozinho. Não que o Pai não estivesse acudindo-o por falta de amor ou por desprezo, mas é que havia algo muito maior sobre os ombros de Jesus e o Pai e o Filho compartilhavam da mesma experiência dolorosa, mas por amor. Ainda assim, mesmo sendo por algo tão diferente daquilo que nos faz sofrer hoje, como eu e você, por conta das nossas decisões, das nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, mas também sob o peso desse pecado, dessa vida difícil com todas as suas problemáticas, enfim, é necessário que nós saibamos que mesmo nas nossas agonias, mesmo nas nossas aflições, Jesus sabe exatamente do que nós estamos falando, sentindo, pensando, Ele entende os nossos porquês, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe o que é solidão, o que é sentir-se verdadeiramente só, inclusive de amigos. Às vezes, Jesus precisava de um ombro e não encontrava. Quando Jesus precisou dos mais próximos, os encontrou dormindo, os encontrou afastados, os encontrou descrendo, descrendo dele, do amor dele, do que ele já havia provado por N vezes, tantos dias. Sofreu ingratidão, sofreu indiferença, até sofreu a morte. Considere que se o Salvador passou por tão grandes lutas, tão grandes provas, nós, eu e você, aqui nesta vida, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo o coração aberto para o Evangelho, para a palavra, também estamos sujeitos às mesmas situações de abandono, traição, desgosto, desprezo e assim. Eu quero que você compreenda que esse sentimento de estar longe da vista do Senhor, dos ouvidos dEle, é apenas alguma coisa que bate o coração da gente por nossa dificuldade humana de compreender o que está além. Mas dê uma oportunidade ao Senhor e ao Espírito de Deus e deixe-o visitar e deixe que a tranquilidade do Senhor se faça aí na sua casa, na sua vida e não permita que esse pensamento seja guardado e possa produzir frutos de amargura, esse pensamento de que você está só e foi abandonado por Deus. Quando perceber, achar, imaginar que está longe de Deus e foi afastada dele e ele não te olha, não te ouve, olhe para aquela imagem, para aquela cena da cruz, aquela é a maior prova de amor de Deus por você. Ele ama você incondicionalmente. Hoje nós vamos aqui no nosso programa, nessa ideia de que passamos por dificuldades, mas não estamos sozinhos, Deus é por nós. Vamos olhar um pouquinho para algumas das nossas feridas, mas no sentido sempre da esperança. Vamos falar de abusos cometidos no seio da família, abusos cometidos por pais, cometidos por marido, mulher, por pessoas que na sua convivência, alguns que são abusadores e nem sabem que o são. Alguns que são abusados e também nem percebem que são. Estamos tão adoecidos e, enfim, de outras maneiras, em todas as relações, como se dá o abuso emocional, físico, psicológico, sexual, como que acontece, quais são os níveis de abuso, o que provoca na emoção, no sentimento de alguém.
Então é um assunto muito importante, muito necessário. Quero convidar você para ficar com a gente até o final do programa e continuar estudando, pensando e trabalhando questões importantes na sua própria história. Então o tema de hoje está aí. Você pode compartilhar com a gente, falar com a gente na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Se for alguma coisa mais particular que você queira contar para a gente, dividir a sua história, faz esse contato inbox, fica só entre a gente, não exponha a tua história para que outras pessoas não venham a ter conhecimento se é uma coisa sua, particular. Conta só para a gente, para que então a gente trabalhe a sua questão, a sua história aqui de maneira responsável, adequada, com quem tem interesse em ajudar você. Nosso convidado de hoje é o Dr. Belisário Marques, é doutor em psicologia e veio aqui com a gente nos ajudar com esse tema. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui com a gente, doutor Belisário. Boa noite, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Boa noite para todos e é uma satisfação poder participar do programa com vocês. Muito obrigada mesmo. Doutor, nesse tema, abuso em família, nós temos aí duas questões que parece não coadunar muito bem, porque uma coisa é abuso, a outra é família. Família tem um sentido de acolhimento, de segurança. Quando o abuso acontece nesse contexto entre as relações mais próximas, se torna ainda mais doloroso, mais inquietante. O que significa essa dor do abuso e dentro da família, onde é mais comum de acontecer, doutor? Ela é tremendamente dolorosa porque a família deveria ser o oposto disso. Quer dizer, a finalidade dela seria para dar segurança, dar conforto, dar confiança, dar estabilidade, dar proteção. Mas, infelizmente, se você for observar, dentro da família é onde se praça as maiores atrocidades, atrocidades que nem sempre vêm a público. Então, aquilo que deveria ser uma fonte de proteção acaba sendo uma fonte de ameaça, dependendo, obviamente, daquilo que o pai e a mãe fazem da família, né? Ou aquilo que os cônjuges fazem do casamento. Então, na realidade, o abuso começa no momento em que a pessoa estabelece ou tenta estabelecer o relacionamento que elas vão criar para elas durante a vida. E um grande professor que eu tive dizia que a educação dos filhos começa no local do primeiro encontro dos pais. Deu um grande problema para ele, porque era uma universidade católica e alguém reclamou com o reitor, que era um monsenhor, e ele foi repreender o professor o que isso queria dizer. E ele acabou provando que realmente o local do encontro já define mais ou menos o que o casal vai ser. Então, é o casal que vai definir o sucesso ou o fracasso dos filhos, pela maneira como eles vão conduzir a relação entre eles e depois a relação deles com os filhos. Quais são, para a gente já situar assim, e até pensar mais propriamente a respeito do significado do abuso, quais são os principais? Quando eu lanço abuso, o tema é geral, mas o que um doutor em psicologia, com tantos anos de experiência, de ouvir, de acompanhar, de estudar, o que é mais grosseiro, o abuso mais doloroso? Quais são ou qual é um deles, se puder elencar, enfim? Bom, são, por exemplo, vários abusos, ou melhor, todo abuso, quando a pessoa sofre, é doloroso para a pessoa. Essa questão de querer medir o que é mais é muito subjetivo e muito relativo, porque uma pessoa pode achar que uma negligência ou uma rejeição seja altamente dolorosa. E uma pessoa que teve, por exemplo, um abuso sexual, dependendo do estado dela, ela pode não perceber aquilo tão grave. Então, essa questão de gravidade é mais uma questão de classificação das pessoas que estudam o problema, mas não da pessoa que vive o problema. Então, há uma diferença muito grande entre a perspectiva de cada um. De quem está de fora exatamente, acompanhando e quem está sentindo. O sofrimento é sofrimento, né? Sofrimento é sofrimento, exatamente. Agora, é claro, ao longo dos anos, as consequências de uns são mais fortes do que outros,
Porque, por exemplo, se você pegar o comportamento sexual, você vai perceber que a vida da pessoa fica mais ou menos destruída. Por exemplo, a sexualidade dela é totalmente destruída. Ela vai ter que ter uma série de recursos pessoais para poder sair da situação que não a leve a duas situações, ou a promiscuidade ou a abstinência. Mas a vida sexual dela praticamente vai estar arruinada e completamente comprometida. Compreendeu ou não? Então, esse é considerado um grave, tendo em consequência toda a vida da pessoa futura. Se bem que as pessoas abusadas não são todas que têm o mesmo efeito, porque 1/3 das crianças abusadas conseguem sair ilesas. Se deve a quê, doutor? Deve a elas transcenderem o momento. Elas não se perdem no momento, elas enxergam um pouco além. Elas conseguem observar o futuro e ver que há uma saída, que há um caminho. Isso é o que se tenta estudar como resiliência, que não sabe muito bem não sabe muito bem dizer ou explicar por que dois indivíduos no mesmo ambiente, sofrendo o mesmo abuso, um consegue se sair relativamente bem na vida, superar a situação, e o outro não consegue de jeito nenhum. Não se sabe explicar esses recursos esses internos. recursos né? internos, mas a pessoa que tem alguns conseguem ter esse recurso e conseguem se sair bem e outros não. É possível que o indivíduo sofra um abuso, né, mas vai depender desse recurso interno, mas isso lança uma luz, uma esperança que mesmo pessoas abusadas sexualmente, nesse momento estamos falando de abuso sexual, né, essa sua última fala, ainda há uma esperança sobre o decorrer da sua vida. Na realidade, para todos os tipos de abuso, se a pessoa quiser, ela pode superar a situação. Que bom. Depende dela se empenhar naquilo. E as maneiras dela superar o abuso é, em primeiro lugar, aceitar que o abuso existiu. Porque uma boa parte das pessoas, diante de uma situação difícil, elas negam a situação e faz de conta que a situação não existiu. Ora, no momento que ela nega a situação, que ela não reconhece a existência, a experiência, então não tem o que fazer e não tem como ajudá-la porque ela não teve a experiência, apesar de ter tido. Agora, o primeiro ponto seria esse, a pessoa aceitar a realidade do que passou, falar bastante daquilo, pensar bastante naquilo, escrever bastante sobre a situação. Quanto mais ela imergir no problema, mais depressa ela consegue superar o problema. Quanto mais ela nega, mais ela vai ter dificuldade em superar a situação. Então, uma vez que ela fez isso e revive todo o sentimento que ela passou, aí ela pode decidir algumas coisas. É claro que nesse processo todo ela vai passar por muita raiva, muito ódio, desejo de vingança e até desejo de morte, mesmo que seja para o próprio pai. Mas ela tem que assumir isso. Mas faz parte Faz desse parte processo. do processo. Então, é claro que ela vai ter que ter o luto do que ela perdeu, porque quando você abusa, por exemplo, sexualmente de uma criança, você roubou dela o direito de ser feliz. E ela perdeu o direito de ser feliz. Então, essa perda precisa de um luto, que ela tem que viver. Se ela consegue passar por esse processo, aí ela consegue sair ilesa do outro lado. Consegue avançar, E há uma recomendação muito... consegue avançar. E há uma recomendação muito interessante, que eu gosto muito, é de a pessoa ter coragem de falar tudo que sente para uma cadeira vazia. Mas ali ela tem que falar tudo, quer dizer, o positivo e negativo, o amor e o ódio, porque quem quer que tenha abusado, se for pai, por exemplo, ou se for mãe que abusou, a pessoa tem que botar o sentimento para fora.
E ela vai ter sentimento positivo e negativo. E não adianta só querer mascarar a coisa com sentimento positivo. Não, ela tem que pôr os dois sentimentos para fora. Inclusive a culpa, mas o ódio junto. Entendeu? Não? Então, sim. quando ela consegue fazer isso, aí ela consegue, aos poucos, ir reestruturando e reexperimentando a vida de novo. Então, não é o fato da pessoa ter o abuso, ela está perdida. Não, vai depender de ela querer fazer o esforço para sair da situação. E passar pelo luto. Se não passar pelo luto, não vai sair. 4 itens que o senhor comentou agora. Um deles, falar muito sobre o assunto. Como, com quem? Com amigos, por computador, falar para você sozinho. Quanto mais você trouxer à sua mente, como escrever também. Se você não quer falar, escreve. Escreve e lê. Fora. Escreve tudo que você sente. E lê. E lê para você, e lê alto. Então, você está fazendo aí 2 coisas ou 3 coisas ao mesmo tempo. Você compreendeu ou não? Então, sim. Isso tudo vai fazendo com que a pessoa viva e se penetre no problema. Aí ela fica mais fácil, porque aí ela relaxa, porque o problema é que quando a pessoa sofre o trauma, ela contrai. E a finalidade é relaxar, porque quando ela está contraída, ela não vai botar para fora. Agora, quando ela consegue, através desses processos, ir relaxando, então aquilo vai ficando mais solto, mais leve, e ela vai tendo mais recursos psíquicos para lidar com a situação. Porque enquanto ela estiver tensa, ela não consegue lidar com o sentimento, porque ela está bloqueada. Na hora em que ela estiver falando ou escrevendo, o que quer que seja, ela possivelmente, como vai acessar aquela memória dolorosa, possivelmente ela pode, possivelmente ter raiva, vai ter crise de choro, tá tudo certo, Tudo esse certo, é o processo. Tudo certo. Se tiver vontade de bater no travesseiro, no sofá, na mesa, só que bater com a parte da mão Vai que se não machucar. machuca, né? Compreendeu? Mas tudo isso é válido. É o sentimento que precisa ser vivido. Verdadeiro. Verdadeiro Porque dela. isso é traumatizante, isso é chocante, isso é uma situação de escravidão, de tortura de quem faz, por exemplo, com uma criança, um pai com uma filha, por exemplo. Agora, é mais horrível ainda quando a mãe participa, ou a mãe sabe e não faz nada. Porque esse negócio que só o homem, não. Muitas vezes a mulher também joga a filha para o marido. E sabe que que o marido visita o quarto da filha de vez em quando. E ela não faz nada. Então, a filha é traída não só pelo pai, mas também pela mãe. Então, a coisa é muito mais... É o segredo mais bem escondido que existe. Todos os dados que você tem nunca diz para você a realidade. Compreende, não? Doutor Belisário. E independe do nível social, econômico, independe de tudo. De religião, isso você pega desde as mais baixas camadas, as mais altas, as mais cultas, as mais religiosas, os próprios clérigos, ninguém escapa desse tipo de situação. Lamentável, né? É lamentável. Lamentável. Isso que o lar deveria ser um ambiente onde construísse para a criança um ambiente de segurança. Porque vai manter a sobrevivência saudável do indivíduo. Doutor Belisário, e ainda me reportando a sua orientação a respeito de falar para uma cadeira vazia. O que é isso? Que processo é esse? Processo que você imagina a pessoa lá e conversa com ela. Tem várias formas de você fazer. Se a pessoa que abusou, se o abusador for vivo, bom, aí às vezes é alguém da família, é alguém muito próximo, tal, e esse indivíduo não vai lá falar por causa dessa proximidade. Ainda tem o fator vergonha de dizer como as pessoas vão saber que eu fui abusada, vou expor meu pai, vou me expor, né? Vem com muita vergonha.
ou morreu, o indivíduo não está mais ali. Então, esse fato de eu trabalhar essa minha dor frente a uma cadeira vazia, como se o indivíduo estivesse ali, meio que substitui essa condição de ir ao indivíduo em vida e falar? Se a pessoa for sincera na colocação, é claro que quando ela começa falando, aparentemente fica meio sem sentido. Mas se ela deixa e ela vai relembrando e trazendo assim as memórias que estão ocultas dentro dela, então, à medida que ela vai trazendo as memórias, ela vai sentindo e a pessoa pode sentir, sim, muitas coisas e vai ajudar e vai substituir. Compreendeu, não? Doutor, se aplica também a outras dores, a outros traumas que não têm a Sim. ver necessariamente com um abuso assim desse gênero? Não, pode ser qualquer tipo de raiva que você tenha, porque o problema é a raiva acumulada, né? E o que você tem que pôr para fora é isso. E tem outras técnicas, tem uma técnica bioenergética de Alexander Lowen, que é muito boa também, para você dar soco no sofá. Por exemplo, conforme o grau de raiva que você tem, você pode dar soco com essa parte da mão e no você dar o soco no sofá, você não pode dar menos de 25, porque os primeiros 10 parece ridículo. Os segunda dezena parece que você está louco. Aí daí para frente é que a raiva começa a sair. Então não é só dar um soquinho lá e achar ridículo, não. É deixar o sentimento vir, porque você quer buscar a raiva que está lá dentro armazenada, que é o que está infeccionando a sua vida, que está destruindo a pessoa, que está corroendo o interior dela como um câncer. E ela tem que alcançar isso para poder se libertar. Então, tem várias formas que a pessoa pode usar. E a cadeira vazia é uma forma de você dizer o que pensa, sem ninguém saber. Você não vai fazer isso na frente da família, você vai fazer isso num quarto fechado, onde você possa ter a liberdade de sentir o que você quiser. Compreendeu? Isso é muito feito no consultório, isso é muito feito, né? Tem gente que pinta, né? Tem Sim, gente que também escreve tem várias outras com coisas. giz, assim, com força, usa cores fortes, usa uma maneira assim de deixar extravasar essa raiva guardada, né? É sempre importante, no fim da pessoa, ao ela fazer isso tudo, ela dizer um adeus para a pessoa, né? Ok. Fechar o quadro. E isso vai se dar algumas vezes, né, de acordo com o Conforme sentimento do exatamente. indivíduo. Gente, ó, para dar soco no sofá, não é na cara das pessoas, não, viu? É para dar soquinho no sofá. Isso é uma técnica de deixar extravasar sentimento, emoção ruim, que é muito genuína, né, em você. O sentimento é seu, você sabe da sua dor, mas canaliza, viu? Porque senão vai aí desenvolver a violência e sai batendo no lugar errado e em pessoas, enfim, criando outros problemas. Se bem que tem gente que é violento, é agressivo, justamente por um histórico que está lá de uma raiva guardada e aí colocando a raiva no lugar e em pessoas erradas, né? Sim, claro, possível. há muitas pessoas. Claro, geralmente a pessoa que faz isso é uma pessoa que é uma pessoa irada, raivosa. Se ela não fosse uma pessoa já raivosa, bom, volta um pouquinho. Na realidade, a pessoa teria que ter um pouco de que se chamaria de sensibilidade emocional e que tivesse alguma eficácia emocional para que ela pudesse ter um mínimo de empatia com o ser humano. Agora, quando a pessoa não tem nem empatia com a criança, é porque, na realidade, ela está totalmente insensível a qualquer manifestação emocional. Aí fica muito difícil. Então, a outra pessoa não significa absolutamente nada, criança ou não. Então, já é uma pessoa que vem com uma série de problemas emocionais, não necessariamente por causa de abuso, compreendeu? Ou pessoas que não têm autocontrole nenhum, não têm autodisciplina nenhuma, que agem instintivamente pior do que os animais selvagens. Porque os animais selvagens, pelo menos, respeitam os filhos, né?
Mas os animais sociais, Às vezes não. não é? Nós vamos para o nosso intervalinho e vamos continuar falando sobre abuso. Vamos dar uma atenção agora aos abusos emocionais do dia a dia, aos abusos psicológicos, no sentido, às vezes, até de uma verbalização que deixa o outro diminuído, sabe, ofende, oprime, e na relação marido-mulher, os pais com os filhos. Vamos para esse nível de abuso, que é muito recorrente também nas relações no dia a dia e nas das famílias menos plausíveis, né? Onde se menos imaginava que acontecesse algo do gênero, acontece. Às vezes, numa fala simples, numa atitude simples, está ali contida uma situação de abuso e a gente nem percebe. Então, isso nem é para ser ouvido aqui o que vai ser dito e pensar na situação dos outros. Olhe cada um para si mesmo, avalie-se cada um a si mesmo. Você, marido, em que momento você abusa da sua esposa, esposa, em que momento você abusa desse marido, de que maneira você tira do outro a dignidade, o valor que ele tem, que é dele, que é do outro. Em que momento nós abusamos dos nossos filhos, abusamos de amigos, abusamos de pessoas com quem nos relacionamos, em que lugar nós estamos nos colocando. Ouça, sempre que você estiver ouvindo algo, coloque-se. Prontifique-se a ser você um sabedor a respeito daquele tema para a sua própria vida. E a gente às vezes assim, fulano deveria estar ouvindo, pena que meu marido não está aqui, pena que a minha esposa não está aqui, sempre o outro e nós, tá bom? Você está acompanhando aqui o consultório de família, o meu convidado de hoje é o doutor Belisário Marques, ele é doutor em psicologia, então esses assuntos estão sendo colocados aqui de maneira muito pertinente, de maneira muito cuidadosa e interessado em que você vá bem, de que você se entenda, se perceba, mas dizemos, quando tocamos principalmente num assunto como esse de abuso, nós o fazemos com muito respeito. Só você sabe da sua dor, não é? Só você sabe do que incomoda você. Então, o nosso intervalo é bem rapidinho, já voltamos aqui. Aproveita, se for assim bem rápido, se já estiver à mão, e visita o nosso site, novotempo.com/consultório de família e pede a revista Fique Leve. É mais uma ferramenta que nós disponibilizamos para que você cuide da sua vida emocional, cuide da sua vida em família, da sua saúde física, mental e espiritual também. Fica a dica para você. Pode ser quando terminar o programa, novotempo.com/consultório de família. Até já! Obrigada a você que está interagindo aqui com a gente, obrigada mesmo. Você que nos acompanha nas redes sociais, no nosso Instagram, já se inscreveu no nosso canal. Depois esse programa fica disponível no nosso canal lá no YouTube. E se você é uma daquelas pessoas que se inscreve, você é notificado todas as vezes que postamos programas novos, você pode compartilhar, indicar para outras pessoas, todos os programas estão ali. Você também é convidado a ser um dos nossos seguidores no nosso Instagram, também conversamos com você por ali, damos importância a você. Participa com a gente desse grande movimento de sermos pessoas mais ensinadas a respeito de ser família, de ser indivíduo coerente, responsável pelas próprias atitudes, trabalhando saúde mental, emocional e física também, como sempre dizemos isso para você aqui. Obrigada a você que está interagindo aqui na nossa página. Deixa eu mandar alguns abraços queridos para quem já de pronto começou a conversar com a gente, como Renilson Gomes. Muito obrigada por participar com a gente. A Gilvânia, ela diz como uma mãe de uma filha de 5 anos, está muito antenada aqui no que estamos contando. Um beijo para você, Gilvânia. A Jamile também dizendo que ama demais o programa. Isso é muito bom para nós ouvirmos, sabermos. Ioneide Guimarães, Renilson mais uma vez participando, a Márcia, Ana Paula, ligadinho, programa maravilhoso, diz a Tuti, a Sueli dizendo que está sentindo alegria em nos acompanhar também, enfim, tanta gente, a Flor Mariana, obrigada, a Ana Aninha, boa noite, Darleide, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, enfim, muito obrigada a todos vocês. Um abraço muito especial para o pessoal da Vila Alpina, aqui em São Paulo. Um beijo muito especial para todos que estiveram ali nesse encontro no final de semana. Foi muito bom estar com todos vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho.
Um abraço para os amigos que nos acompanham em todos os cantinhos do Brasil. Quem dera tivéssemos tempo de citar, de falar a respeito, de contar de como nós recebemos aqui o carinho de vocês. Mas sintam-se todos muito abraçados, muito amados aqui por nós. Deus abençoe a todos. Nossa conversa de hoje é com o Dr. Belisário Marques e nós estamos falando sobre abuso. Antes de ir para o intervalo, eu disse que agora nós falaríamos a respeito do abuso, que às vezes é mais velado do que a gente imagina, às vezes é imperceptível para quem está vivendo ali, apenas foi uma grosseria, foi uma falta de gentileza. Como saber distinguir uma coisa da outra? Doutor Belisário, como que se dá uma relação abusiva? Quando é abuso? Só o indivíduo que sofre é quem pode dizer se aquilo é ou não é um abuso, se ele se sente agredido? Sim, é claro, eu acho que para a pessoa não abusar a outra pessoa, ela deve ter um mínimo de sensibilidade emocional também. Porque se ela não tem sensibilidade, ela não vai saber distinguir se aquilo que ela fala vai ferir ou não. Então, a pessoa tem que ter um pouco, mas isso aí já vem de educação, não? Porque a pessoa deveria ser preparada emocionalmente para viver. Agora, se a pessoa vem sem nenhuma formação emocional, então ela não vai saber como reagir emocionalmente, porque a relação ela é tipicamente emocional. É óbvio que a finalidade da relação é o preenchimento de necessidades, mas necessidades físicas, psíquicas, emocionais, sociais, etc. Então, no momento que o indivíduo não preenche a necessidade do outro, então automaticamente ele já está abusando da pessoa, porque a finalidade da relação é especificamente satisfação mútua de necessidades. No momento que um não tem a necessidade preenchida, ela está sendo chantageada na relação. Então está sendo abusada, está sendo injustiçada. Injustiça é abuso. Então ela já começa a ser injustiçada aí. Então é a pessoa não ter vergonha de preencher a necessidade de outra pessoa. E às vezes a pessoa não sabe preencher, não ouve os pedidos, não ouve o clamor, porque quando a pessoa tem uma necessidade, ela manifesta aquilo de alguma forma. Só que eu preciso saber ler e entender. Agora, se eu não entendo, eu não vou preencher. Eu não preenchendo, eu estou frustrando a pessoa. Eu frustrando a pessoa, fatalmente ela vai ter raiva de mim. E se eu continuar frustrando, essa raiva vai se transformar em ressentimento e aí automaticamente começa o afastamento e, é óbvio, uma vingançazinha de vez em quando, né? E aí a relação começa. É o que eu sempre digo, ou a relação cresce em amor ou ela cresce em manipulação. No momento que um dos dois quer ganhar, aí é manipulação, não é mais relação de amor. Porque na relação de amor não existe contabilidade, mas ao mesmo tempo existe preenchimento da necessidade do outro. Agora, no momento que começa a contabilidade, é porque a pessoa já está se sentindo prejudicada. E aí a relação já começa a se deteriorar. Então, se eu E é claro que uma pessoa carente, por exemplo, uma mãe carente, que geralmente a mulher é mais carente, porque o homem se alimenta do mundo, uma mãe carente não tem nada para dar para o filho. Então, espera aí, repete aí de novo. O homem se alimenta do mundo? E a mulher se alimenta dele. A mulher pode ter o que for, ser o que for, ela precisa do homem para nutri-la emocionalmente. Ele é como se fosse um apoio para ela. Eita, doutor, aí nesse momento tem uma mulherada que diz assim, vai todo mundo achar ruim, doutor. Eu compreendo, mas é o fato. Você pega qualquer pessoa, pega a Thatcher da Inglaterra, que era a dama de ferro. Ela precisava de uma pessoa que desse para ela um sustentáculo, porque ela é ilimitada. Ela sendo ilimitada, então, ela precisa de alguém que a oriente ou que dê um apoio. Tanto assim que a maioria delas não precisa do homem economicamente, uma boa parte, mas ela precisa de um homem no qual se apoiar. E o homem é feito para o mundo, é feito para o trabalho, o cérebro dele é feito para fora, para o mundo, e a mulher não.
A mulher é para o relacionamento. Isso é, fisicamente, se você pegar o cérebro da mulher e o cérebro do homem, você vai ver que eles são totalmente diferentes. Então, E isso gera um descompasso, né? Porque um claro, está indo e a outra está querendo exatamente, que fique. exatamente. Ó, ela é muito mais afetiva. O homem é muito mais prático, concreto, objetivo, etc, etc. Não estou dizendo que um é melhor do que o Claro. outro, não tem nada a ver com superioridade. Isso já é problema, disputa de poder. Entendeu? Não, os dois são, né, os dois têm o mesmo peso, o mesmo valor, Claro. mas são diferentes. E a mulher, então, de uma certa forma, precisa do apoio do homem. Aliás, nós temos na Igreja Adventista uma mulher que escreve sobre isso. Ela fala que o homem dá um pouco de objetividade para a mulher. E a mulher humaniza o homem. Então, para nós, como religiosos, já temos aí um conceito bastante curioso. Ora, se ele tem que nutri-la, e ele deve nutri-la, porque ela precisa da nutrição, quanto melhor nutrida ela for, melhor ela vai nutrir os filhos. Agora, se ela não tem nutrição, ela não tem o que dar. Ela pode ter leite, Sim. mas eu não estou falando de comida, eu estou falando de alimento emocional, que é a finalidade da relação. Porque eu posso dar o mesmo alimento para a criança, várias crianças. Para uma, eu dou alimento com carinho, com amor. Para outras, eu só dou o alimento. Essas aqui vão ficar mais doentes, vão ter mais problemas, vão estar sempre se resfriando, não vão ganhar peso e não vão crescer. E a única diferença entre uma e outra é o afeto. Então, não adianta nada eu dar comida para a pessoa. Eu preciso dar comida com afeto, que é o que vai nutrir o ser humano. E a mulher precisa dessa nutrição, querendo ou não, aceitando ou não. O consultório está cheio de problemas dessa natureza, porque a pessoa se mostrar para fora é uma coisa. Agora, quando você está com ela na privacidade do consultório, aí é que ela vai te revelar o que realmente ela sente. E ela sempre precisa dessa nutrição. Compreende, não? Então, sim. se o marido quer ter uma mulher nutrida, ele tem que nutri-la. E uma mulher nutrida vai dar, ou vai ajudar, ou vai colaborar, ou não é ela sozinha, a ter filhos saudáveis. Compreende? Sim. Doutor Belisário, então nós poderíamos pensar que abuso, né, nesse nível, significa desnutrição de afeto. Então, um marido abusador, uma mulher abusadora, na verdade é alguém que não consegue amar, não tem recurso para amar, não é nutrido nem nutre ninguém. Exatamente. É por aí. Isso. É uma pergunta mal feita, Não, se tudo eu lhe bem. perguntar. Então, se há uma... Como é que eu posso dizer? Se eu posso ver na figura masculina uma tendência ou uma condição maior de ser uma figura abusadora por causa do que ele representa? Sim. Sim, É assim? mas tem mais. Sim, ele é mais abusador mesmo. A mulher também é abusadora. Sim. Eu tenho um caso de uma mulher que teve 4 filhos e um saiu, se rompeu, é o que menos sofreu o impacto. Os outros 3 todos sofreram o impacto do abuso dela. Então, as duas figuras, obviamente, podem ser abusadoras, né? Isso. Mas pelo lugar do homem, porque é ele quem nutre, porque é ele quem faz a mulher, que ele, sabe, seguindo o seu raciocínio, se eu compreendi de alguma maneira, ele pode ser uma figura que gera mais abuso? Sim, isso é comprovado estatisticamente. O homem gera mais abuso do que a mulher. Porque ele é mais... Também tem um detalhe aí, né? Volta novamente, os estudos são sempre complicados porque é uma vida íntima de casal e é difícil você penetrar nisso. Exatamente. Então, o que você observa é que realmente ele atua mais externamente, ou seja, ele põe para fora mais. A mulher é muito mais sutil na maneira dela fazer mal, na maneira dela agredir. Ela manipula. Ela é muito mais, ela disfarça muito melhor do que o homem. Ela aprendeu
pela história de abuso através dos tempos, a ter uma maneira muito diferente de conduzir a agressividade dela. Compreende? Né? Claro. Porque ela tinha que sempre ser uma figura que atraísse o homem. Doutor Belisário, muitas vezes, quando nos escrevem aqui, estou aqui vendo bem. assim, notificações de gente escrevendo muito, tocando, né? Tudo Significa bem. que está tocando a emoção. E muitos vêm trazendo assim, por exemplo, Darleide, meu marido faz, ou minha mulher, não vamos trazer se é o homem ou a mulher, mas vem a questão do silêncio entre o casal, ou estou aqui pensando, não está atendendo a necessidade do outro. Sim. O silêncio, o desprezo à opinião de um, de outro, a supervalorização da própria opinião e coisas do dia a dia das relações. Aí esse indivíduo que traz a queixa diz assim, eu não sei o que fazer. O que o senhor orienta no caso de alguém que está enfrentando uma situação de não ser atendido em uma necessidade, muitas vezes até necessidade básica? Como é que se posiciona? Pondo o limite. É simples, é só É simples isso. assim? É simples assim. Mas o senhor sabe que uma pessoa em adoecimento, e principalmente ali num histórico de carência, de se sentindo desprezado, abandonado, etc., às vezes ela não sabe se colocar. Volto novamente. Tem um livro Mente, Caráter e Personalidade que diz assim, na página 368, a pessoa só faz com você o que você permite. Uau! Então, é uma escritora considerada inspirada, e ela diz claramente, a pessoa faz com você o que você permite. Tudo depende do que você quer. Então, eu acredito piamente nisso. Concordo e endosso 100% que a pessoa tem que pôr limite. Semana passada, uma senhora falou para mim, Belisário, eu tenho um problema, meu marido gosta muito de gente, ele gosta de cozinhar, ele quer a casa cheia, e etc, etc, etc. Só que eu não gosto, porque ninguém me ouve. Quando eu falo, ninguém me ouve. E eu fico muito mal. É como se eu não existisse. Eu falei, mas você não existe mesmo. Como, doutor Belisário? Eu falei, claro, se você fala e ninguém ouve, e você não faz nada, então você não existe mesmo. O que eu faço? Eu falei, fale para ouvir, para ser ouvida. A hora que você falar para ser ouvida, aí eles vão te ouvir. Só que ela tem que quebrar um padrão de vitimização para poder deixar de fazer isso. Mas é conveniente para ela, sou indiferente, não preciso fazer muitas coisas porque ninguém me ouve. Então, a pessoa, para se vencer, para ela botar limite, ela tem que quebrar o padrão de vitimização que ela se coloca. Coitadinho é coitadinho mesmo. Ué, se é coitadinho, então seja coitadinho, paga o preço por ser coitadinho. Ué. E é um preço alto, Ué, né? mas não, é um preço alto, mas que traz algum bônus, traz alguma vantagem para a pessoa, porque senão ela não faria aquilo também. Ah, o coitadinho tem suas vantagens também. Sempre tem um ganho secundário. Não existe comportamento sem ganho secundário. Ei, doutor, então, na relação abusador e abusado, existe um ganho para o que é abusado também? Também, claro. Para a criança que é abusada, pelo menos a criança abusada ela não tem nada. Pelo menos naquele momento ela tem atenção. Muita mulher entra em relação sexual extramarital, não é por sexo, é por atenção. Ela se submete a uma série de coisas só por um momento de atenção. E a pessoa, às vezes abusada, um filho abusado, às vezes se submete a isso só porque ele precisa de atenção. A criança, ela tem sede de atenção o tempo todo. Então, ela vai buscar, ela tem um ganho, sim. Esse é o grande problema de trabalhar com pessoas abusadas, que elas não... Você não consegue, enquanto ela não aceita que ela também teve um ganho, não dá para resolver o problema. Tá, então vou lembrar aqui de algumas questões rapidinhas, assim, Sim, vou tudo lançar e o senhor nos orienta como então dar limites a uma situação como?
Darleide, meu marido vive no WhatsApp de conversinha com outras mulheres, nas redes sociais com outras mulheres. Muitas vezes eu estou com ele olha para outras mulheres, ele observa o corpo de outras mulheres na minha frente, eu me sinto desrespeitada, eu peço a ele que deixe. Já falei e nada muda. Como é que põe limite? Fala para ele, da próxima vez que você fizer isso, eu saio de perto de você. Pronto, só isso. Simples. É simples assim. Você vai pro restaurante com o cara fica olhando tudo quanto é mulher. Você pede licença, vai ao banheiro, sempre tenha no sutiã o dinheiro para o táxi. Boa. Você compreendeu ou não? Aham. Fala, dá licença que eu vou ao banheiro. Você vai embora, pega o táxi e vai para casa. Mas fala para ele antes. Se você fizer isso... Tá avisado, tá combinado ali, né? Fala e cumpre. Se não é nada, você falar e não cumprir. Falar e cumprir. A mulher abusada apanha, faz o BO, mas ela retira o BO. Então ela perde o valor duas vezes. Ela perde a confiança nela e perde o respeito do outro. Uhum. Então a pessoa precisa compreender que ela precisa ter valor pessoal, respeito próprio, amor próprio, porque senão ninguém vai respeitar mesmo. A esposa falou para o marido assim, ele chegou em casa depois do trabalho e falou assim, vou para um show com os amigos. E ela disse, se você for, e ela em casa com o bebê, se você for, quando voltar, tá tudo acabado. Ele foi, voltou, foi de novo e nada acabado. Então ela prometeu e não fez nada. Desvalorizou-se definitivamente. Quem é que vai levar em consideração uma pessoa dessa? Uma, depois de 12 anos de casadas, falava para o marido, você precisa ficar em casa, você precisa ficar em casa. Ele saía toda noite, ele precisa ficar em casa. Aí eu falei para ela, bota limite. Ela, que limite? Ele não sai comigo. Eu falei, uai, fala para ele que sábado à noite você quer sair. Se ele não sair, você vai sair com alguma amiga. Aí ela saiu a primeira noite. Aí depois saiu. Aí na segunda noite, que ele sabia que ela ia sair, ele falou, pô, mas você também não convida a gente? Já quis ir Na junto. terceira noite, ele foi convidado e foi. E daí para frente foi. Uma outra, também com 13 anos de casada, falou para mim que não adiantava nada pôr limite. Eu falei, adianta, se você colocar limite, adianta. Só que quando a pessoa vai colocar, porque a pessoa que está sendo abusada, ela vai colocar limite mais cedo ou mais tarde. Só que quando ela coloca o limite, ela não quer mais saber da pessoa. Essa é a infelicidade da mulher. Ela sofre sem pôr limite. Aí um dia ela resolve, porque ela não aguenta mais, porque isso todo mundo faz. Claro. É só uma questão de tempo. Pode durar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu já peguei uma com 40 anos. Aliás, mais, ela estava com quase 70. Foi traída a vida inteira. Eu falei, bom, você foi traída porque quis. Aí eu dei para ela 2 coisas que ela podia fazer. Aí ela fez uma só, a pessoa viu que ela estava disposta a fazer a outra e ele não correu o risco. Aí ele parou de receber telefonema em casa, de ficar no celular. A pessoa tem que ter dignidade, seja lá em que condição ela esteja. A moça... Compreendo que às vezes a pessoa não tem condição econômica, não tem situação. Isso. Mas aí que está, a pessoa hoje tem que estar preparada para enfrentar as situações as mais diversas possíveis. E saber que a vida hoje é complexa, é difícil e que ela precisa fazer alguma coisa por ela. Porque, como você falou, a solidão é grande e nós somos só. Na hora precisa da vida, é a pessoa que vai cuidar dela. O indivíduo cuida de si próprio. Exatamente. Doutor Belisário Marques nos fazendo pensar a respeito de autorresponsabilidade. Somos nós autores de muitos capítulos da nossa própria história, né? E às vezes a gente fica se escorando no que fizeram, no que disseram, o que meu marido faz, o que meu filho faz, minha vida, ô céus, ô mundo, o que a gente faz, né? Então é preciso encontrar uma maneira de fazer, ainda que seja decidindo, ok, eu não tenho condição de sair, eu não tenho condição de fazer isto ou aquilo, então eu vou ao menos aceitar. E convive com a aceitação, né? Claro. É um recurso.
Mas não pode vir assim, ó, que mundo, vou morrer, vou pular da janela. Mas assim, não fez nenhuma outra tentativa de sair dessa situação? O problema básico é o seguinte: não adianta nada eu acusar o passado, meus pais, os amigos, Deus. Não adianta eu acusar absolutamente nada, porque nenhuma acusação vai resolver o meu problema. Se eu quero resolver o problema, eu tenho que assumir a responsabilidade e botar limite naquilo que eu não aguento. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não tem outra alternativa. Amados, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, mas se bem que está dentro ainda dessa questão abuso, relacionamento, família, enfim, e pedir a vocês, faço isso poucas vezes, porque temos outros programas para fazê-lo, porque há outros momentos, mas eu gostaria de pedir a você que crê em Deus, que tem fé, confiança, crê na oração, em orar a Deus e ser ouvido por Deus. Eu gostaria que você orasse por uma pessoa. O nome dela é Ana, ela está em coma, num hospital, depois de sofrer uma tentativa de suicídio, de assassinato do seu marido, depois de ter perdido uma filha numa situação absolutamente terrível, e agora ela está em face da morte. O médico disse há algumas horas que só mesmo um milagre. Nós cremos no milagre, nós cremos em Deus. Eu não sei que razões essa mulher tem para voltar a viver, já que a sua filha morreu e o seu marido tenta tirar a vida dela, e, enfim. Mas oremos. O nome dela é Ana, apresente ao Senhor. Eu sei que estou falando para pessoas que creem, que têm fé, que acreditam em milagres, e nós todos, crendo em Deus, fazemos aquilo que Ele disse, que quando 2 ou mais reunidos pedíssemos, Ele estaria presente, estivéssemos falando nele, Ele estaria presente, o que nós pedíssemos, Ele ouviria se o fizéssemos em nome de Jesus. Você pode, por favor, guardar esse nome? Ana está realmente em momentos críticos, em coma, e só a mão de Deus para acompanhar. E, obviamente, nesse pedido está por outras pessoas, por outras necessidades, por muitos que estão desesperadamente carentes de um milagre, de uma ação de Deus. Não é que a gente precisa implorar para Deus nos ouvir, porque Ele é Deus distante, se faz surdo aos nossos clamores. É para que o céu, o universo saiba que há pessoas interessadas na vida da outra, dos outros, e o céu se move em nossa direção pela compaixão e misericórdia de Deus. Ana, guarde esse nome. Doutor Belisário, finalizando o nosso programa, o que o senhor deixa, assim, a respeito do tema dito nesses últimos minutos, que é importante para o indivíduo guardar, em face de tantas coisas lindas, gratificantes e para serem ponderadas, pensadas no programa de hoje, algo mais para nós finalizarmos? Bom, eu finalizaria dizendo a todos para procurar ter sempre uma palavra milagrosa, uma palavra de amor, uma palavra de carinho para com o seu parceiro, porque a coisa que mais conforto traz, que melhor suaviza o coração, é uma palavra de bondade, de valorização, de reconhecimento, de elogio verdadeiro. Isso sempre faz muito bem à pessoa. Essa é uma das coisas que eu diria para você. E outra coisa, se você é abusado ou abusada, lembre-se, você pode mudar. Nada no ser humano é definitivo enquanto ele tiver vida. Ele pode sempre se transformar, ele pode crescer, melhorar, aperfeiçoar, desabrochar, florescer. Isso é que eu gostaria que cada um de vocês. E agora, para o casal que tenha filho, por favor, dê segurança para o seu filho, ajude-o a desenvolver um autoconceito positivo, dá recursos para que ele tenha autonomia a fim de desenvolver o controle pessoal e então poder relacionar e ter uma vida feliz e tornar o mundo melhor. Sucesso na grande tarefa da vida.
Boa noite. Obrigada, doutor Belisário. Uma honra tê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Deus o abençoe. Obrigado. Acompanhado da sua princesa, obrigada por ter vindo junto, princesa. E a você de casa, obrigada pelo carinho, viu, da audiência. Obrigada mesmo, nos sentimos muito confortáveis com a sua presença aí do outro lado. Que Deus te abençoe, repense sua vida, sua história, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos. E que palavra linda, você pode desabrochar, pode fazer diferente. Deus te abençoe. E o céu está disponível para você. Conte com Ele, conte com Deus e o Espírito Santo. Beijo, até semana que vem.